Ces pêcheurs, au large de la côte nord du Portugal, viennent du bout du monde. Dans la région, la moitié des membres d'équipage ne sont plus portugais, mais indonésiens. Pescador indonésio que trabalha por aqui não tem situação, quando tem problema, família indonesa não é, família pessoal, como é, já tem segurança, não ilegal. Le capitaine, José Luis Gomes, explique que les Portugais ont abandonné ce métier difficile ou sont partis l'exercer ailleurs pour de meilleurs salaires. Começou, antes havia muita gente para trabalhar, depois começou a haver menos, cada vez menos, até hoje em dia, se não fosse eles, 90% da nossa arte, ou mais já, neste momento se calhar já mais, já ninguém trabalhava. Depuis 2007, la loi portugaise permet à tous ceux qui déclarent des revenus du travail d'obtenir des papiers. Les migrants sont ainsi vite intégrés à l'économie locale et paient immédiatement des impôts et des charges sociales. Nos outros países não existe a possibilidade que tem a lei portuguesa, que foi conquistada com muita luta. Com muitos anos de luta, os imigrantes envolveram-se, lutaram, foram para a Assembleia, foram para as ruas, lutar pelos seus direitos. E esta lei portuguesa ainda possibilita que as pessoas se possam regularizar em Portugal, desde que tenham um trabalho. O trabalho é um setor, digamos assim, é um fator estruturante da pessoa que migra. Depuis 2018, le Portugal régularise aussi les migrants entrés illégalement sur le territoire, pourvu qu'ils déclarent leurs revenus. Un nouvel amendement introduit en 2022 prévoit même un visa temporaire de 6 mois pour les étrangers à la recherche d'un emploi. Avec une politique migratoire parmi les plus ouvertes d'Europe, le Portugal a vu sa population née à l'étranger doubler en 5 ans. L'an dernier, 1 million d'étrangers étaient recensés au Portugal, soit un dixième de la population du pays. Si les Brésiliens restent de loin le premier contingent d'immigrés, les Indiens, les Népalais, les Bengalais ou les Pakistanais figurent désormais dans le top 10 des nouveaux arrivants. Nós atendemos mais de 100 pessoas diariamente. Portanto, isto é incrível. Dans la petite ville de Sao Teotonio, au sud du pays, les restaurants indiens et népalais sont aujourd'hui plus nombreux que les restaurants portugais. De nombreux habitants sont partis chercher du travail ailleurs et des ouvriers agricoles venus d'Asie du Sud ont pris le relais dans les exploitations fruitières de la région. Chaque printemps, des milliers de travailleurs étrangers viennent récolter les fruits. C'est comme ça que Ritu Katri et son mari sont arrivés. Aujourd'hui, ils ont réussi à économiser suffisamment pour acheter un petit café. E quando apanha fruta mais, paga primo e receber mais e guardar dinheiro e pouco a pouco e poder na banco e comprar. Mas meu pai também ajudar. Le mari de Ritu Katri a obtenu le statut de résident 5 ans après son arrivée et un passeport portugais 2 ans plus tard. Grande, ele jogar muito bem futebol. E ele começar aqui a jogar naquele clube de Santo Antônio e ele não sabe falar nossa língua, ele fala muito bem português e inglês. Ele não sabe nossa comida, ele não gosta da nossa comida, ele não sabe nossa cultura, ele não quer ir no Nepal. Avec le vieillissement de la population, la pénurie de main-d'œuvre est particulièrement aiguë dans certaines régions du Portugal. Luis Carlos Villa vit dans une zone isolée du nord-ouest du pays. Pour lui, les travailleurs étrangers, qu'il embauche en toute légalité par l'intermédiaire d'agences de recrutement, sont essentiels. Filho de imigrantes. Meu pai também foi para fora por necessidade de ganhar a vida e estes senhores estão nas mesmas condições. Portanto, temos que entender também esta necessidade que eles têm de conseguir melhores condições de vida, conseguir melhores rendimentos. Mas o certo é que nós também precisamos dessa mão de obra porque não temos. Essa é uma realidade. Os portugueses, pelo menos no interior, é essa a percepção que nós temos, não há mão de obra portuguesa. Next year maybe my family in here in Portugal and my wife this next year maybe in here. Les sondages montrent que l'ouverture à l'immigration n'a cessé de croître au Portugal. Malgré la récente montée du parti d'extrême droite Chega, qui prône la tolérance zéro pour l'immigration illégale.